me chamo Elisiane e como vocês puderam ler no título do vídeo, a gente vai abordar o subgênero lendas urbanas. Eu sou a Fernanda. E eu sou o João. E eu sou o José Roberto. Nós somos acadêmicos de letras da Universidade do Estado do Amazonas e vamos trazer para vocês tudo o que vocês precisam saber sobre esse subgênero que sempre desperta a curiosidade das pessoas. Isso mesmo. Quem já escutou a história da loura do banheiro? Ou até mesmo várias histórias vindas de parentes ou um amigo seu? Ou mesmo as respostas para os mistérios que rondam as cidades. Pois é, seja como só entretenimento, ou como uma maneira sutil de dar uma lição de moral em crianças mal criadas, as lendas urbanas estão no nosso cotidiano e são sim um subgênero muito interessante. Isso mesmo. E diferentemente das lendas tradicionais, as lendas urbanas estão mais perto da gente, porque geralmente acontecem ali nas cidades, nas zonas urbanas. Então, por estar mais perto da nossa realidade, sempre acaba despertando esse interesse das pessoas. Foi por isso, pensando nessa curiosidade, que a gente selecionou esse subgênero textual para trabalhar com vocês e discutir mais um pouco sobre as lendas urbanas. E juntos mergulharemos nesse universo. O objetivo geral do nosso trabalho é apresentar e incentivar a leitura do gênero lenda urbana. E os nossos objetivos específicos é apresentar o gênero lenda urbana e as suas principais características, fazer um levantamento das lendas urbanas mais conhecidas, não só no território brasileiro, mas especificamente aqui no Amazonas também, e apresentar relatos de pessoas que conhecem ou que presenciaram alguma manifestação de lenda urbana. A partir disso, a gente vai identificar e contextualizar, quais são os cunhos sociais dessas lendas, do que elas se tratam, discutir o conteúdo abordado por elas e também sugerir atividades dentro do âmbito escolar que possam agregar ao conhecimento dos alunos. Por que a gente escolheu esse gênero para ser trabalhado? Bom, a gente percebe que o gênero lenda urbana ele está cada vez mais presente no nosso cotidiano. Então, ali nas conversas informais entre os amigos do trabalho, entre os amigos da escola, da faculdade, entre a família. Então, é super comum a gente ver essas lendas urbanas no nosso dia a dia. Também elas podem aparecer em outros veículos, como e-mails, jornais, sites, blogs, e muito comum também nas redes sociais, Então, por estar tão presente na nossa vida, esse gênero acaba despertando a curiosidade das pessoas, porque são ali histórias com temáticas assustadoras, e esse tipo de história, ele tende a atrair a atenção das pessoas, Principalmente se for levar em consideração as crianças e os adolescentes, que são assim os que mais procuram saber sobre essas histórias assim de cunho assustador. Então, por se tratar de um gênero tão contemporâneo, tão próximo da realidade das pessoas, a lenda urbana ela é uma narrativa assim oral que vai possuir ali uma mensagem implícita e uma moral ali escondida. Então, a gente se conecta com a lenda urbana dessa forma. Então, nós torcemos esse gênero porque ele faz parte da nossa realidade. Então, o interesse ali das pessoas, dos alunos principalmente, por um gênero como esse, se faz necessário, porque ele vai abrir um espaço para a gente discutir os contextos da sociedade. E como é um gênero assim, que não é tão difundido nas escolas, é importante a gente trazer à tona esse gênero, que desperta assim, a atenção dos alunos e provavelmente a partir da busca, do interesse deles pelas lendas urbanas, eles vão despertar a curiosidade por outros gêneros, abrir ali uma série de oportunidades para se discutir e trabalhar a leitura e a produção textual de outros meios, que forem sendo apresentados. Agora, que tal a gente conhecer um pouquinho mais sobre esse gênero que tanto nos assombra, hein?
As lendas urbanas também são conhecidas como lendas contemporâneas. Elas são basicamente o folclore moderno, né? Elas são pequenas histórias de caráter sensacionalista que são divulgadas de forma oral, por e-mail, pela imprensa, hoje em dia pelas redes sociais. Elas são narradas basicamente como fatos acontecidos a um amigo de um amigo, sabe? Nada muito direto. Muitas dessas lendas são bastante antigas já, então elas sofreram algumas pequenas alterações ao longo dos anos e muitas foram traduzidas e incorporadas a outras culturas. Por exemplo, a loira do banheiro, que é um fantasma de uma garota jovem, de pele muito branca, cabelos louros, que costumava ser avistada em banheiros, né? O local onde ela teria ou se suicidado ou, em algumas versões, sido assassinada. Então tem essa variação aí, por ser algo transmitido pela oralidade, né? Acho que todo mundo já fez aquela brincadeira de telefone sem fio, que alguém começa uma história e aí quando chega no outro lado da sala, a história já é um pouco diferente. É a mesma coisa que acontece com as lendas urbanas. Quanto às origens, o termo lenda urbana aparece em impressos pelo menos desde 1968, com Jan Harold Brumvand, que foi um professor de inglês da Universidade de Utah. O termo foi introduzido ao público geral por uma série de livros publicados a partir de 1981. Brumvand usou sua coletânea de lendas The Vanishing Hitchhiker, American Newborn Legends and Their Meanings, para enfatizar 2 pontos. Primeiro, que lendas e folclores não são exclusivos de sociedades primitivas ou tradicionais, né? Assim, a maioria das sociedades, de fato, tem algum mito, alguma lenda. E segundo, que se pode aprender bastante sobre as culturas moderna e urbana ao estudar essas lendas. Desde então, o professor publicou uma série de livros similares, sendo creditado como o primeiro a usar o termo vetor, inspirado no conceito de vetores biológicos, para descrever, na verdade, o indivíduo que ajuda a propagar uma lenda urbana. Bom, vamos às características. Esse subgênero geralmente apresenta uma pequena história, porém bem estruturada, então ela tem uma forma narrativa. Esse subgênero procura sempre se autenticar por meio de testemunhas e provas supostamente existentes. Como eu disse, é aquele famoso ouvir de um amigo, mas as pessoas que contam geralmente, apesar de terem ouvido de alguém, repassam confirmando a história como se tivesse sido vivida por ela mesma. Quanto aos aspectos sócio-históricos discursivos desse subgênero. Bom, as lendas urbanas, elas constituem, assim, narrativas de um cunho coletivo, né? Assim, são várias pessoas que contam. Então, essas lendas, elas estão sempre carregadas sobre o efeito de verdade e de um apelo a uma história, a uma memória de uma comunidade, de uma cidade, de uma região, bem semelhante às lendas tradicionais, que sempre estão interligadas ali à cultura de um povo, né? Então, as lendas urbanas também têm esse segmento, né? Só que de uma maneira mais próxima da realidade das pessoas. Bom, por estarem fundadas na modernidade, nos acontecimentos da cidade, as lendas urbanas, elas podem ser descritas como narrativas, né? E se ancoram sempre na crença popular de um determinado grupo de sujeitos. E ela requer muito da cumplicidade da partilha para gerar sentido. Então, eu começo uma história e para essa história perdurar por muito tempo, a gente requer uma cumplicidade para que outras pessoas transmitam essa lenda para outros e outros e outros, gerando assim uma corrente infinita. Então é meio que isso que é o propósito da lenda urbana. Bom, outro ponto nos aspectos sócio-históricos discursivos das lendas urbanas é que elas são consideradas como expoentes, né, das manifestações contemporâneas do pensamento simbólico narrativo, e elas vão ali constituir um interessante acervo vivo sobre a história da sociedade na qual ela foi produzida. Então, assim como as lendas tradicionais, a lenda urbana ela vai ter ali um fator de manifestação contemporânea, ou seja, vai virar uma história clássica, né? Como, por exemplo, a famosa Loira do Banheiro, né? Todo mundo aqui já ouviu falar da Loira do Banheiro. Então, ela foi um exemplo de lenda urbana que foi constituída dentro de um acervo histórico
da sociedade em si, sociedade brasileira em si. Qual seria a intencionalidade do gênero? A lenda urbana tem por objetivo explicar o inexplicável e o incompreensível, de acordo com o sistema de valores, a época e a visão de mundo da comunidade na qual ela se inscreve. Situada naquele espaço simbólico em que a lógica e o real não conseguem dar conta dos fatos do cotidiano, sustentando assim medos, anseios e desejos, cuja explicação se dá por vezes a partir do sobrenatural. Servem como um aviso, como um apelo, como uma imposição e também como uma tentativa de persuasão intencional, causando medo em outros sujeitos. Surgem também como relatos de advertência, nos avisando dos perigos amorfos e iminentes do mundo. Conteúdo temático. O conteúdo da história é sempre surpreendente, ou seja, ele é incomum. Nesse tipo de relato há uma ruptura que produz o efeito sobre o público, ou seja, algo de inesperado que ocorre no decorrer da história, que provoca o interesse do público que está lendo a história. Geralmente fazem denúncias de atividades ilícitas, problemas comuns que ocorrem em ambientes urbanos, como assaltos, assassinato, roubo de órgãos ou outras atividades ilegais desse gênero. Também criticam comportamentos negativos, como racismo ou bullying, que são comuns em ambientes urbanos e sociais assim. Essa expressão narrativa constitui uma porta de entrada para o imaginário popular. E longe de serem insignificantes, essas anedotas são, pelo contrário, histórias significantes e cheias de sentido. Estruturação geral. A história é sempre pequena, buscando o máximo de leitores com uma estrutura de fácil entendimento. A história é contada como verdadeira, enquanto sua historicidade é duvidosa ou falsa, independentemente do fato de que não há nenhuma prova de veracidade da anedota. Há sempre um ponto de ancoragem no real, ou seja, parece haver verdade, mesmo que o decorrer da história aponte para o sobrenatural. A história é ainda mais viva e verdadeira quando é recente, isso é, os acontecimentos narrados são indicados como tendo ocorrido há pouco tempo, sendo algo que ocorreu numa proximidade. Finalmente, para que a lenda urbana circule e desperte interesse, ela também deve ser uma história exemplar, ou seja, uma história que tem uma mensagem implícita, uma moralidade escondida para ser aderida e compreendida pelos ouvintes. Comumente é contado em terceira pessoa, narrando uma história que aconteceu com um amigo de um amigo meu, ou me contaram isso numa festa, ao redor do bebedouro, em algum ambiente social assim, desse gênero. É sujeito a variações sociolinguísticas de acordo com a região. Por exemplo, a história pode se alterar, dependendo de onde ela é contada, mesmo que elas hajam similaridades entre todas elas. Agora que o assunto está mais contextualizado, chegou a hora da gente ver quais são os meios de circulação desse gênero. Bom, basicamente, um dos principais meios de circulação das lendas urbanas é o famoso boca a boca. A coisa mais interessante dessa forma de se transmitir as lendas é que elas se alteram com o passar do tempo e com as pessoas que contam. É isso aí, lembra da loura do banheiro? Nossa, verdade. Quando eu vi que já teve bastante variação, né? Vamos ver como é que cada um aqui escutou essa lenda. Quando eu escutei, era uma mulher numa faixa de uns 30 anos, cabelo todo bagunçado, louro. Ela usava um vestido branco todo encardido, rasgado, e assim, toda suja de terra, como se ela estivesse morta e tivesse saído da sepultura, sabe? E aí ela aparecia no banheiro, no espelho do banheiro. Nossa, eu já ouvi de outra forma. Eu vi que ela era uma mulher bem bonita, um vestido branco, louro, cabelo liso, assim. E ela aparecia quando ela era invocada, assim. As meninas iam lá no banheiro e, com o propósito de invocar ela, ela aparecia toda bonita, toda elegante, charmosa. Quando eu ouvi, era uma mulher mais ou menos de 20 anos que aparecia com os olhos sangrando quando a gente entrava com uma vela no banheiro. No meu caso, como eu achava que acontecia nos banheiros das escolas, então eu acreditava que era uma moça de uns 14 anos, loira. Uma criança, né? Uma menina, praticamente. É muito interessante ver essa variação, né? Sim, mas não tem sido de uma mesma região, né? Só o João que é do Pará. Alguém mais é de outro lugar que não é aqui? Então, dentro de uma mesma região tem várias variações e várias
Tu não vai parar, né? Ai, mentira. Eu achei que não ia pensando, eu não vou falar nada. Dá continuação. Ele é do interior. Bom, agora que a gente já fez um panorama bem interessante do que são as lendas urbanas, Acho que chegou a parte mais interessante, que é a gente contar algumas pra vocês, né? vamos lá, vamos começar. Eita. Então acho que tá começando a ficar assustador demais por aqui. Então acho melhor a gente deixar pro próximo vídeo, né? Eu concordo, as coisas não estão muito legais por aqui. Então se inscreve no canal e não esqueça de deixar o like. E aguarda a gente no próximo vídeo com Lendas Urbanas. Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao canal Letras em Rede. Eu me chamo Elisiane. Aqui eu... Olá a todos! Vou ver a Lidiane. Ela tá preocupada também. Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao canal Letras em Rede. Eu me chamo Elisiane e como vocês puderam ler no título do vídeo... Ah, moto linda! Olá a todos! Sejam muito bem-vindos ao canal Letras em Rede. Ele falou fora do som! Aperta lá atrás. Aperta lá. Aperta.